assim toda semana, salão de beleza, né? Pedicure, porque gato não tem mão, então era tudo pedicure só. E aquela situação todinha. E essa pessoa que estava junto comigo falou assim: olha, uma coisa eu sei, pastor, na próxima vinda minha aqui, eu quero ser gato na casa desse pessoal. Quando eu voltar, quando eu morrer, quando eu voltar, eu quero ser gato. Então você percebe que aos poucos na sociedade, essa tendência de pensar, essa minha passagem por aqui é uma passagem, e daqui eu vou passar por uma outra jornada, eu vou voltar dentro de um outro corpo, dentro de uma outra situação. Mas olha o que a Bíblia fala sobre essa questão de viver de novo. Reencarnação, como muitos usam essa expressão, de eu vou viver de novo, ela traz algumas coisas que, biblicamente, dentro do aspecto cristão, é difícil de ser verdade, porque a verdade é mais profunda do que a gente pensa, e é mais complicado também do que a gente pensa, porque aparentemente é legal pensar desse jeito, você sofre menos. O meu avô morreu, ele está numa melhor, eu vou conversar com o meu avô. Outras pessoas, para fazer ainda o sofrimento um pouco menor na vida, tem alguns lugares por aí que acreditam que mesmo depois, todos os que vocês morreram, você acredita em Jesus? Acredita na salvação? Acredita. Então eles ensinam que você, mesmo sendo salvo em Jesus, através de você, você pode trazer a salvação para aqueles que morreram. Aí tem o batismo pelos mortos. Aí você pode então fazer uma oração, você pode entrar em outros aspectos. Tem gente que vai para uma sala em alguns lugares por aí para conversar com as pessoas que morreram. Eu entrevisto essas pessoas, eu converso com essas pessoas e pergunto: você viu mesmo? Ou você só escutou? Você tocou na pessoa? Não. Mas a voz era da pessoa. Eu não me preocupo com isso, porque a Bíblia fala que Satanás ele vai ser capaz de imitar até mesmo a volta de Jesus e vai enganar os escolhidos. Mas tem um aspecto aqui moral que ajuda a gente a compreender na sua vida e na minha vida, porque essa questão de viver mais e viver de novo tem uma razão. A primeira razão é que o ser humano, eles acham que a gente se purifica pelos bons atos. Aí tem um probleminha aqui, que a gente não pode se purificar pelos bons atos, porque a gente só se purifica como cristão através dos méritos de Jesus. Tudo que você faz na sua vida, por melhor que possa ser, se não for através dos méritos de Jesus, são considerados como trapos de imundícia. Então viver bem para voltar melhor numa próxima vida quebra aí um conceito, um princípio bíblico, questão dos méritos que só são válidos na vida de Jesus, através de Jesus. Um outro aspecto que acontece aqui aí também é que existe uma alma imortal, que existe uma vida imortal na qual sobrevive a morte corporal. Então o meu corpo físico morreu, mas o meu aspecto espiritual, fora da parte física, essa continua vivendo. E quando você tem então esse pensamento e a sua cabeça, você forma esse princípio de viver dessa maneira, você cai também numa outra dificuldadezinha em relação à Bíblia, o ensinamento bíblico, porque a Bíblia ensina que salvação ela só acontece através de Jesus Cristo. Ser salvo é somente através de Jesus, de acordo com Efésios capítulo 2 e de acordo com Romanos também capítulo 3. E morte é um sono até a ressurreição. Morte é um sono até a ressurreição. E não existe segunda chance após a morte. Hebreus capítulo 9, verso 27. Não existe segunda chance. A única chance que você e eu temos na nossa vida, ao vivermos um dia após outro, é esse: o tempo é agora. Agora é o tempo da salvação. Este é o momento de tomar decisão. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, a Bíblia traz esse convite para a gente. Esse é o momento. Viver hoje com Jesus, viver a cada momento da sua vida com Jesus. E cada informação que você receber na sua vida, ou em transformação, como aquele jovem que tomou a decisão: eu vou encontrar com os meus ídolos, e tira a sua própria vida.
ou a informação que outras pessoas podem ter, não, é dessa maneira que eu acredito, então eu vou destruir um prédio todo, eu vou bombardear um avião. Todos esses conceitos têm dificuldades no aspecto de vida, porque até onde você acredita, até onde você pensa, o fato de você acreditar em termos de vida e tirar a vida do outro. Vou um pouquinho mais além, dando um exemplo aqui, que muitos de nós não realizamos para esse exemplo. Muitas pessoas que acreditam na volta de Jesus, que acreditam em Deus, e acham que estão salvas em Jesus, e acreditam que Jesus vai voltar, querem que a liberdade religiosa se acabe por todo, para que Jesus volte depressa, e saem por aí apregoando, e contrário isso, e contrário aquilo outro, saem apregoando para criar sensação, para criar aquele momento de euforia na vida de muita gente. Mas esse aspecto, na parte de vida, você está garantindo a sua vida eterna, mas você está contrariando o aspecto de Deus, que Ele diz, vai e leve a mensagem aos outros. E quanto mais tempo a gente tiver, quanto mais liberdade a gente tiver, quanto mais oportunidade você tiver de trazer uma palavra de conforto para alguém na sua vida, um vizinho, um amigo, um parente, uma pessoa que está sofrendo, e dizer para aquela pessoa, olha, você precisa de auxílio, você precisa de ajuda, você precisa, e esteja lá para essa pessoa, pelo sofrimento daquela pessoa, pelo testemunho com aquela pessoa, a questão da vida e da morte, a questão do que vai acontecer na nossa vida vai muito além do que a gente está pensando hoje. E o inimigo ele vai usar todos os meios possíveis, quer seja filmes, quer seja revistas, quer seja oportunidades de alguém que você conhece e que morre. Fui fazer um funeral uma vez, e na hora que eu estava fazendo o funeral, não era ninguém da minha igreja, nem da minha fé, mas como pastor aceitei o convite de ir lá para fazer amizade com as pessoas. Quando eu cheguei lá, o corpo aqui na minha frente e as pessoas em volta, chegou uma pessoa, tocou no meu ombro e falou, pastor Nelson, eu tenho um recado dele para você. Dele quem? Eu olhei, dele. Acabei de falar com ele ali na outra sala. Foi lá que ele estava lá? A gente começou lá. Quando eu vejo essas coisas e vejo como que as pessoas, isso ameniza o sofrimento. Mas é um engano que a Bíblia menciona desde o início, de que através desse engano, quando as pessoas vão ter esse engano, quando a Bíblia fala que todos os aspectos e as condição de alguém que está morta, o inimigo vai vir e trazer afirmações para a sua vida que vai amenizar o seu sofrimento. Mas não é verdade, de acordo com a Bíblia. Para aquelas pessoas naquele dia chegarem para mim e falar, olha pastor, nós estamos confortados, estamos felizes, porque olha, essa pessoa está num lugar melhor agora, acabamos de falar com ela, está bem, feliz da vida, está rindo lá de cima para a gente aqui, que a gente está aqui celebrando a vida dessa pessoa, e olhando ali o corpo e tal. Eu peguei passagens bíblicas, porque era um grupo religioso, e eu pedi autorização para eles e falei, olha, como pastor, eu só sei dar instruções e palavras de carinho através da Bíblia. Então o que eu vou ler aqui não é contra o que você pensa, o que você não pensa, nem a favor do que eu penso, mas simplesmente a Bíblia. O que a Bíblia disser aqui, eu vou compartilhar com vocês. E naquele momento, quando eu comecei a compartilhar passagens da Bíblia, Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a gente não fique ignorante com respeito àqueles que morreram. Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, com o tocar das trombetas, os trompetes vão estar tocando, eu vou ver o meu vovô querido que tanto amo ressuscitar. Vou abraçar meu vovô, vou abraçar aqueles que eu amo e vou viver eternamente ao lado de Deus. Me traz sofrimento ver alguém que amo ir? Me traz sofrimento, mas me traz alegria na esperança na volta de Jesus. A questão